Olá, mundo e todos os medrosos que se escondem nele. Hoje eu vou contar uma história assustadora, daquelas que a gente ouve nos acampamentos ou em noites do pijama. É a história do Chico Picadinho, mas o que muita gente não sabe é que ela aconteceu de verdade lá no Brasil. Presta atenção. O nome desse cara era Francisco da Costa Rocha e ele nasceu em um tempo em que muitos de nós nem tínhamos nascido, no ano de 1942. Ele era filho de um cara rico que exportava café e era casado quando conheceu Nancy, a mãe de Chico. Dizem que ele ficou meio maluco porque tinha raiva do pai, que era muito violento, e da mãe, porque era uma devassa e tinha um monte de namorados. Mas na verdade é que ele nasceu assim, psicopata. Uma época ele foi morar em um sítio com um casal, empregados de seu pai, porque a mãe tinha ficado doente e não tinha grana para cuidar dele. Lá nesse sítio, que ele achava sinistro e cheio de animais, ele começou a aflorar seu gênio psicopata. Ele matava gatos para testar se ele tinha realmente 7 vidas, ora afogando eles na privada, ora enforcando eles em árvores. Vivia apanhando e uma vez quase perdeu a mão porque estavam batendo na mão dele com as costas de uma faca e a faca de repente acabou virando para o lado da lâmina, cortando bem fundo. 2 anos depois, a mãe dele voltou para pegá-lo. Ele fazia xixi na cama até os 6 anos de idade. O nariz sangrava direto e ele tinha asma e pavor noturno. Quase não estudou. Era briguento, desatento, indisciplinado e não fazia as tarefas. Tinha medo dos padres da escola, porque uma vez ele viu um padre fazendo coisas com um moleque na diretoria e ele tinha medo que isso acontecesse com ele também. No colégio americano, deu mais merda ainda, só por causa que ele falou que era ateu. Depois que largou a escola, vivia nas ruas aprontando, colocando fogo nas coisas, invocando o diabo, pesquisando sobre vampiros, perseguindo assombrações, mergulhando no mar agitado, enfim, do jeito que o diabo gosta. Dizem que ele é bissexual, que gostava de namorar meninos e meninas, porque na adolescência os moleques batiam nele para ficar fazendo bobeira, e ele acabou se acostumando. Quando ele cresceu, tentou trabalhar para ajudar a mãe, mas nunca ficava muito tempo em um serviço e até formou um clube, tipo uma gangue, que eles chamavam de Sentapua. Essa galera vivia entrando de penetra em festa de gente rica e roubando carros para dar um rolê, mas depois devolviam os carros. Depois ele tentou ser marinheiro, paraquedista, mecânico de avião, polícia militar e vendedor, mas sempre dava bode. Até que um dia ele conseguiu arrumar um trampo de vendedor de imóveis. Como ele ganhava bem e trabalhava o horário que ele queria, entrou na gandaia ainda mais. Começou a frequentar teatros e baladas, usava um monte de drogas e namorava um monte de gente. Só que aí ele começou a praticar sadomasoquismo. Sabe o que é? É quando as pessoas namoram, mas para sentir prazer ele tem que bater, judiar, machucar. E se o cara for psicopata, pode até matar. Nessa época, ele já não morava mais com a mãe dele. Estava dividindo uma kitnet com um amigo lá no centro de São Paulo. Esse amigo dele era casado, mas dava umas escapadas quando ia para o apartamento do Chico. Daí eles iam para os bares e faziam farra com a mulherada. Uma vez, eles foram no cinema e assistiram um filme chamado O Colecionador, que contava a história de um cara solitário que sequestrava uma mulher, prendia ela no porão e abusava dela até ela morrer. Dizem que o Chico adorou esse filme por causa da violência. Além disso, ele adorava ler os livros de Nietzsche e Dostoiévski, que são escritores bem malucos, mas são interessantes. Só que para uma cabeça perturbada de um psicopata, são um tempero perigoso para a imaginação. Daí beleza, né? Foi passando o tempo e um dia ele conheceu no bar uma bailarina austríaca que se chamava Margarete Suida. E foi nessa de levar ela pro apartamento dele para fazerem sexo que o bicho pegou. Depois de algumas horas fazendo os diabos na cama, ele teve a ideia de mexer no furico dela. Ela não gostou muito e meio que tirou sarro dele, insinuando que ele era viado. Ele não gostou nada da brincadeira besta dela e por um momento ele lembrou da mãe e do tempo em que ele tinha que suportar as orgias dela com os caras casados.
Ele ficou puto e começou a estrangular a Margarete, primeiro com a mão e depois com o cinto da calça, e acabou matando ela. Com medo do amigo dele descobrir tudo e ele ser preso, ele correu com ela para o banheiro e começou a despedaçar o corpo dela com uma gilete, uma tesoura e uma faca de cozinha. As partes mais moles ele jogou no vaso e deu descarga. O resto ele colocou em sacolas para depois jogar fora. O cara demorou umas 4 horas para detonar com a mulher. Só que o amigo dele chegou e, sabendo que não ia ter como esconder a sujeira toda, contou o que tinha feito e pediu um tempo para poder preparar o coração da mãe para o furdunço que ia acontecer. O amigo dele, com medo de ser preso junto, chamou a polícia e o Chico foi preso. Foi aí que começaram a chamar ele de Chico Picadinho, porque ele fazia picadinho das mulheres. Acontece que ele só ficou preso por 8 anos. Soltaram ele porque ele se comportava bem, estudava e lia muito na cadeia. Ele até se casou no tempo que ficou na prisão. Quando saiu, a esposa pensou que ele estava mudado. Ele começou a trabalhar, mas não demorou muito tempo até ele se revelar de novo. Ia pra farra, traía a mulher e ela estava grávida. Acabaram se separando pouco tempo depois. Eles tiveram uma filhinha. Depois ele arrumou uma outra mulher e teve um outro filho com essa, mas nunca se endireitou. Acabou voltando a usar drogas e fazer zoeira. Também voltou a ficar violento com as mulheres. Um dia ele conheceu uma tal de Rosemary e ela trabalhava como empregada doméstica e estava grávida de 3 meses. Levou ela para um hotel e papo vai, papo vem, ele tentou estrangular ela, que desmaiou. Ele já estava doidão e pegou um cabide e enfiou na periquita dela para matar o neném que estava em sua barriga. Ela acordou e conseguiu fugir, mas perdeu a criança. Denunciou ele, mas ele nunca foi preso. Um mês depois, ele conheceu a Ângela. Ela era prostituta e ladra, e para ele falou que se chamava Sueli. Da mesma maneira que as outras, ele acabou estrangulando e matando ela. Igualzinho, levou ela para o banheiro e picotou ela, literalmente, usando um serrote, uma faca de cozinha e um canivete. Tentou jogar uns pedaços no vaso, mas o vaso entupiu. Daí ele acabou colocando tudo em uma mala e uma sacola e deixou na varanda da casa. Nessa época, ele morava com outro amigo, o seu Joaquim, que quando chegou em casa viu aquela molhaceira e foi colocar a enceradeira na varanda para secar quando viu as malas cheias de pedaços da mulher. Chamou a polícia, mas o Chico já tinha fugido e estava escondido em uma gruta na praia, sobrevivendo de mariscos. Logo ele foi preso. Na prisão, ele foi diagnosticado com o nível mais alto de insanidade, como psicopata perverso e amoral e desajustado do convívio social. Ficou um tempo na prisão normal, mas logo enfiaram ele no manicômio, onde ele está até hoje, mais de 50 anos depois. Agora, ele é pintor e diz que é fã de Kafka. Véi, já pensou se esse cara escapa do manicômio? Ele já é um vovozinho, mas ainda deve ter força para fazer muita coisa ruim. Uns tempos atrás, o Gugu foi até lá para aprender uma receita com ele. O picadinho do Chico, que ele jura que não é feito de carne de gente. O pior de tudo é que o povo parece que gosta dessas bizarrices, porque teve muitos restaurantes que copiaram a receita e servem como prato especial da casa. Na entrevista, ele contou que era uma receita da mãe dele, mas que ela fazia com os pedaços do padrasto dele, que tinha hanseníase e doava sua carninha moída quando eles não tinham grana para comprar carne no açougue. Credo! Diz aí, essa história é ou não é de dar medo? Mas igual ele, deve ter muita gente maluca por aí. Cuidado com quem você vai sair depois da balada, viu? Vai que você topa aí com o Zé do Picadinho. Ah, só para incrementar a parada, ano passado, em maio de 2015, prenderam o Chico Picadinho do Pará, um cara chamado Rafael da Silva Ribeiro, que igual ao original, matou 2 mulheres também, mas esse enterrou as vítimas no quintal e guardou o coração, algumas partes e o sangue delas no congelador como sua sinistra lembrancinha. Toma cuidado, mulherada. Não é só mulherada não, né? Tem psicopatas que atacam os meninos também. Todo cuidado é pouco, fica a dica. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Na descrição tem todos os nossos links
E fica na boa, valeu!